comecei a fazer uma pressão psicológica e ele foi suportando isso. Falei, bom, até que chegou um momento em que eu entrei para uma linha, né? Que eu falei, agora é por tudo ou nada, né? E que quando eu vi que ele estava exausto, não conseguia mais fazer, é o momento certo da gente entrar com esse elemento. Eu perguntei para ele, né, o que ele mais amava no mundo. Uma pergunta que eu fiz para ele, quando eu fiz ele parar. E ele falou que ele mais amava no mundo era o filho dele. Recém-nascido, era a resposta que eu sabia que ele ia dar. Porque é a resposta que eu daria e que eu dei, num determinado momento. E eu perguntei ele o que ele faria pelo filho dele. Você ama, o que faria pro seu filho? Eu faço tudo o que? Tudo o que? Mataria pro seu filho? Mataria pelo meu filho. Aí eu não vou dizer para ele o que eu fiz, tá? Não vou dizer para ele o que eu fiz. Eu comecei a fazer um trabalho de ambientação dele em uma determinada situação envolvendo a família dele e qual seria o comportamento dele diante dessa situação que eu apresentei para ele. Uma cena que eu coloquei ele dentro da cena, ele fazendo exercício, mandei ele fechar os olhos, fui colocando ele dentro de uma determinada cena e esperando uma reação dele. Então, quando chega num clímax, né, isso de uma forma crescente, a gente trabalha sempre isso. A gente joga o elemento e vai introduzindo o elemento de uma forma crescente e estressante, são situações estressantes. Até quando eu cheguei no clímax, eu botei ele de pé novamente, ele já suando e ele já ambientado, eu provocando na posição de exercício, flexão. Ele já tremendo, não aguentando mais na posição, eu fui trabalhando isso com ele, até que eu botei ele de pé, comecei a cobrar uma postura dele. E falando coisas para ele sem parar, sem ele poder raciocinar, até que eu cheguei num limite máximo, esperando a reação dele. E ele reagiu. Houve um erro de informação que não me passaram, né? O Wagner Moura, um cara muito zen, eu nunca ia imaginar que o camarada tinha feito boxe tailandês. Eu nunca iria imaginar isso, né? Então eu esperava que ele reagisse sim, que tentasse me agredir, que me empurrasse, me desse um chute, eu estava preparado para aquilo. Mas ele foi tão rápido que eu só consegui livrar meu rosto e deixei o nariz na frente, tá? Ele me conseguiu acertar o nariz com um soco, quebrou meu nariz, né? Ele quebrou meu nariz. É a segunda vez que eu tenho o nariz quebrado. A primeira vez foi no teste de luta do curso de operações especiais que eu fiz em 95, que eu quebrei o nariz, quebraram meu nariz no teste de luta. E foi a segunda vez. Eu só lamentei que foi do mesmo lado, que o nariz ficou mais torto do que ele já é, né? Então ele quebrou meu nariz, naquele momento eu segurei e ele chegou no clima que ele precisava. E eu segurando para a coisa não evoluir, já estava com o meu nariz doendo, né? Sangrando muito, porque quebrou o nariz e cortou aqui na região do foramen, né? Cortou, machucou a mão dele, abriu um corte na mão dele por causa do soco, né? Aí quando ele voltou à realidade, ele, me desculpa, desculpa é o caramba, não tem que desculpar isso mesmo. Aí eu comecei a incentivar aquele comportamento que ele teve, porque era.